Depois destas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus homens, valentes para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: Por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se animou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro por fora, e fortificou a Milom, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs capitães de guerra sobre o povo e reuniu-os na praça, da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temeis, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disto, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis, com todas as suas forças, a Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: Em que confiais vós, para que vos deixardes sitiar em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: O Senhor nosso Deus nos livrará das mãos dos reis da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altares, e falou a Judá e Jerusalém, dizendo: Diante de um único altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar os seus pais das minha mão? Qual é de todos os deuses daquela nação que meus pais destruíram, o que pode livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: Assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém que estava em cima do muro, para os atemorizar e os perturbar, para que tomassem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isto e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, os líderes, os capitães do arraial do rei da Síria, e envergonhado voltou à sua terra. E entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os lados os guiou. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou, e por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glórias em grande abundância,
Proveu-se de tesouraria para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda espécie de objetos desejáveis. Também de armazéns para a colheita do trigo, e do vinho, do azeite, de estrebarias para todas as espécies de animais e de currais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssimas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em todas as suas obras. Contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes da Babilônia que foram enviados a ele, e perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou, para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto aos demais atos de Ezequias e as suas boas obras, eis que estão escritas na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo o Judá, os habitantes de Jerusalém, que fizeram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derrubado, e levantou altares às Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares ao todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Rinom, e usou de adivinhações e de auguros, de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra, que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, conforme a toda a lei, estatutos, juízos dados pela mão de Moisés. E Manassés tanto fez a Judá e os moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Assim, o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, e levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe, e ao redor de Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O restante dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as suas palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor Deus de Israel, eis que estão nas crônicas dos reis de Israel. A sua oração, como Deus se aplacou com ele, e todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde ficou altos, e pôs bosques e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que estão escritos nos livros dos videntes. Dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar.
Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés seu pai se humilhara. Antes multiplicou Amon os seus delitos, e conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu a todos quantos conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi seu pai, e no 10º ano começou a purificar a Judá, e Jerusalém dos altos, e dos bosques das imagens de escultura e de fundição. E derrubaram perante ele os altares de Baalins, e despedaçou as imagens que estavam acima deles. E os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou e reduziu a pó, e o espargiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez na cidade de Manassés e de Efraim, de Simeão ainda até Naphtali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derrubado os altares, os bosques, as imagens de escultura, até reduzi-las a pó, e tendo despedaçado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. No ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maaseias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronistas, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E foram Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam a entrada tinham recebido na mão de Manassés, de Efraim e de todo o restante de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim e os habitantes de Jerusalém. E eles entregaram os que tinham o encargo da obra e superintendiam a casa do Senhor, e estes o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor para consertarem e repararem a casa. E deram-no aos carpinteiros, aos edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeira para as junturas, e para servirem as vigas para as casas que os reis de Judá tinham destruído. Estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate, Obadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos de Coatitas, para adiantarem a obra, e todos os levitas que eram entendidos em instrumentos de música. Estavam também sobre os encarregadores e dirigiam todos os que trabalhavam em alguma obra, e dentre os levitas havia escrivães oficiais e porteiros. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. E Ilquias disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. Safã leu o livro ao rei e deu-lhe conta, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e deram nas mãos dos superintendentes e na mão dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu nele perante o rei. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias, a Aicam, filho de Safã, a Abdon, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, a Saías, servo do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim, e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Raras, guardas das vestimentas,
E habitava ela em Jerusalém na segunda parte. E falaram-lhe a esse respeito. E ela lhe disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre estes habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor Deus de Israel, conta as palavras que ouvistes. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhastes perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar, contra os seus habitantes, e humilhastes perante mim, e rasgastes as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Eis que reunirei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar, e sobre seus habitantes, e tornaram com essa resposta ao rei. Então o rei mandou reunir todos os anciões de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, os levitas, todo o povo, desde o maior até o menor, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que fora achado na casa do Senhor. E pôs o rei em pé e em seu lugar, e fez aliança perante o Senhor para seguirem o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estão escritas naquele livro. E fez com que todos quantos se achavam em Jerusalém e em Benjamim o firmassem. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, o Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e todos quantos se achavam em Israel obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir ao Senhor Deus de seus pais.